Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 12. Bons estudos! Flavinha, alguma coisa está acontecendo com você. Não há a menor dúvida, você está mudando. Um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais aqui. É, minha cara, transformações à vista. Mas o rostinho de criança continua o mesmo. Peraí, o que é isso aqui? Ah, não! Pele cheia de espinha, não! Mãe! Nada de pânico, afinal de contas, todo mundo passa por transformações na passagem da infância para a adolescência. E na teleaula de hoje nós vamos ver tintim por tintim o que acontece no corpo de uma menina quando ela se desenvolve e se transforma numa moça. Nós vamos falar da puberdade feminina. Nós vamos ver as transformações que ocorrem na puberdade feminina e conhecer os hormônios que provocam essas mudanças. Vamos também entender como funciona o sistema reprodutor feminino e o que é a menstruação. Vamos ainda ver como agem os hormônios no ciclo menstrual das mulheres e identificar o período em que a mulher está fértil e pode engravidar. A adolescência é uma fase que ninguém esquece. Todos nós, homens e mulheres, somos capazes de lembrar muito bem deste tempo cheio de momentos tão marcantes. Quer ver só? Ora me tratavam como criança, ora exigiam coisas de adulto. Os seios cresceram, né? Vieram os pelos. Basicamente isso, né? A cabeça muda. A puberdade varia de pessoa para pessoa, mas de uma forma geral acontece com as meninas antes do que com os meninos. As meninas passam pela puberdade entre os 9 e 13 anos, os meninos entre 11 e 15 anos, mas a idade pode variar também conforme a raça, a alimentação, herança genética e até fatores ambientais. Foi assim comigo, foi assim com a sua avó, é assim com toda mulher. Ah, espinha na cara, mãe. Sabe o que é? É que na puberdade a pele da gente fica mais gordurosa. Aí aparecem as espinhas. E esse bigodinho aqui, olha, mãe, começou a crescer de repente. Eu buço, filhota. Toda mulher tem. Umas mais claro, outras mais escuro. Vai depender da cor dos pelos. Mãe, e olha aqui, por falar nisso, olha os meus pelos debaixo do braço. Cresceram e engrossaram, na perna também. E na xoxota? Ai, mãe, também cresceram e engrossaram, né? Oh, filhinha, todas essas coisas que estão acontecendo com você, isso tudo assim meio de repente, querida, é super normal. É sinal que você está deixando de ser aquela menininha sapequinha, lembra como você era? Magrinha, os braços compridos, as pernas fininhas. E agora está se tornando uma moça. Cresceu, os quadris estão mais largos, os seios estão crescendo. Ai, uma moça. A mãe não vai começar a chorar, né? Olha aqui, menina. Você pode crescer, se tornar uma mulher, mãe, mas pra mim, você vai ser sempre a minha menininha, viu? Mas, mãe, por que a gente muda tanto? Vamos ver o que acontece com uma mulher quando passa da fase infantil para a fase adulta. Primeiro vamos pensar numa coisa. Qual a principal diferença uma da outra? Resposta: a capacidade que a mulher adulta tem de gerar filhos. Muitas das modificações da puberdade têm a ver com o início da atividade sexual. Por exemplo, o aumento da estatura, o alargamento do quadril, aumento do seio, o arredondamento das formas do corpo. Quadris redondos, pernas torneadas, isso tudo funciona como atrativo sexual. São sinais também que o corpo já está pronto para a reprodução. Ela pode engravidar nas relações sexuais. O desenvolvimento do corpo da mulher também tem a ver com a gravidez. Ela passa a ter porte para sustentar o crescimento do bebê e também uma bacia larga para facilitar o parto. E as mamas produzirão leite para amamentar o bebê. Portanto, todas essas transformações que começam na puberdade estão relacionadas com a gestação.
Apesar de todas essas modificações do corpo, um episódio importante da puberdade feminina é a menarca, a primeira menstruação. E isso acontece quando os órgãos sexuais da menina amadurecem. Caro diário, hoje é um dia especial. Não, muito especial. Bem, eu acho, né? Aconteceu uma coisa que eu queria muito que acontecesse. Mas ao mesmo tempo, morria de medo. Fiquei menstruada pela primeira vez. Agora eu já sou mulher. Posso até ser mãe. Não é incrível? A minha mãe me cobriu de mimos. O chazinho que ela me trouxe me fez um bem. Eu tava com um pouquinho de cólica. Aí depois ela fez questão de me explicar o que era uma menstruação. Meu amor, também não precisa ficar tão nervosa, né? Não é pra tanto. É que às vezes eu fico na dúvida, não sei se eu tô fazendo direito. Melhor deixar as coisas correrem com a maior naturalidade possível. Afinal, é natureza pura, não é? Eu sei, Paulo, mas é que tem meninas que gostam de um comentário, sentem até um certo orgulho, já outras não. Eu, por exemplo, foi um desastre. Eu me senti tão insegura que eu preferia nem tocar no assunto. Meu amor, vai. Todas as mulheres passam por isso e sobrevivem. Afinal, menstruação não é nenhuma doença, é? Pelo contrário, é saúde. Mas por via das dúvidas, eu preferi marcar uma consulta no ginecologista. Isso sim, já estava mais do que na hora. É bom a gente se cuidar desde cedo. Você com essas... Olha o que você fez. Minha barriga fica toda inchada. Eu sinto mais cólica mesmo. E o meu peito fica super duro, inchado. Agora eu entendo a minha mãe. Coitada. Quando ela tá pra ficar menstruada, ela fica meio deprimida. Vamos conhecer o sistema reprodutor feminino. Aqui ficam os ovários, um de cada lado. Depois, temos as tubas uterinas, que ficam ligadas ao útero, que está ligado à vagina. O ovário produz o gameta feminino, que é chamado de óvulo. Todo mês, um dos dois ovários produz um óvulo. O ovário libera esse óvulo em uma das tubas uterinas, aonde poderá ocorrer a fecundação. Ou seja, onde o óvulo poderá ser fecundado pelo espermatozoide, que é o gameta masculino. A menstruação e as modificações que ocorrem no corpo durante a puberdade, tudo isso é provocado por substâncias químicas chamadas hormônios. Essas substâncias praticamente regulam o nosso organismo. Quando a menina chega aos 9, 10 anos de vida, essa glândula aqui, a hipófise, que fica bem na base do encéfalo, começa a produzir dois hormônios, o FSH e o LH. O FSH, hormônio folículo estimulante, estimula a produção e o amadurecimento de óvulos e também estimula o ovário a produzir um outro hormônio, o estrógeno. O estrógeno é o hormônio responsável pelas transformações que acontecem na puberdade feminina. Outro hormônio produzido pela hipófise é o LH, hormônio luteinizante. Esse hormônio estimula a liberação do óvulo pelo ovário. O LH estimula também a produção da progesterona, que é um hormônio que age sobre o útero, faz a parede do útero ficar mais espessa e mais irrigada de sangue. A hipófise também produz hormônio de crescimento, que estimulam o alongamento dos ossos da menina na puberdade. Vamos ver, Flávia, 12 anos... Vamos ver o que está acontecendo com a dona Flávia, que pelo que eu sei já é uma mocinha. Vamos lá, primeiro as dúvidas. Sabe o que é, doutor? Eu queria entender melhor essas histórias de ciclo menstrual, né? Que às vezes demora pra vir, às vezes vem só um pouquinho de sangue. Bem, o que você precisa entender é que todo esse conjunto apenas começou a funcionar e ele leva um tempo para funcionar plenamente. Só então você vai ter uma menstruação mais regular. Algumas coisas eu já sei, né? Todo mês o ovário libera um óvulo, que se não for fecundado vai ser eliminado na menstruação. Exatamente. Na verdade, o corpo da mulher se prepara todos os meses para a fecundação. A parede que reveste a cavidade do útero, que a gente chama de endométrio, fica mais espessa e mais irrigada. Para quê? Tudo para fixar melhor e alimentar o embrião que vai crescer no útero. Quando não ocorre a fecundação, o óvulo e esse endométrio são eliminados na menstruação. Então aquele sangue todo que sai é a parede do útero e o óvulo que não foi fecundado que estão sendo eliminados?
Exatamente. E o período de tempo entre uma menstruação e outra a gente chama de ciclo menstrual. E esse ciclo, afinal de quanto tempo que ele realmente é? Tem amiga minha que demora 1 mês pra vir, tem outras que vêm de 20 em 20 dias. O ciclo menstrual pode variar muito. A média são 28 dias, mas ele pode variar entre 20 e 40 dias. E tem mulheres que nunca chegam a ter um ciclo menstrual regular, variando muito. Muitos desses fenômenos que acontecem no ciclo menstrual estão relacionados com a produção dos hormônios que a gente já viu. Vamos ver como tudo isso acontece, acompanhando esse gráfico aqui. O primeiro fenômeno que acontece é a produção do hormônio FSH, pela hipófise. Aqui está o FSH, tá? O FSH começa a ser produzido no começo do ciclo e vai aumentando até o pico, mais ou menos aqui, no meio do ciclo. O FSH estimula o amadurecimento do óvulo dentro do ovário. Portanto, a partir de que dia o óvulo deve estar maduro? No pico de liberação do hormônio, que é mais ou menos nessa fase aqui, ó, do ciclo menstrual. Nesses dias, o óvulo está maduro, pronto para ir para as trompas, onde poderá ser fecundado. Qual é o hormônio que estimula a liberação do óvulo maduro? É o LH. Portanto, é também nesse momento que deve ter a maior quantidade de LH, certo? Ou seja, a partir desta fase do ciclo, o óvulo deve ser liberado pelo ovário. Neste outro gráfico aqui, você vê a liberação dos estrógenos e progesteronas, hormônios que são produzidos pelo ovário. Veja bem que o momento da liberação do óvulo, mais ou menos no meio do ciclo, coincide com um período de maior quantidade de estrógeno. O estrógeno aumenta a sensibilidade e a lubrificação vaginal. Isso vai aumentar as chances do espermatozoide sobreviver, chegar até a trompa e fecundar o óvulo. Nesse momento, acontece a liberação de grande quantidade de progesterona, o hormônio que torna a parede do útero mais espessa e irrigada. Portanto, se o óvulo tiver sido fecundado, o embrião vai se fixar na parede do útero com mais facilidade e receber bastante alimento através dos vasos sanguíneos. Agora, se o óvulo não for fecundado, cessa a produção de progesterona. Sem progesterona, termina o estímulo que mantém a parede do útero espessa e irrigada. Daí, ocorre a menstruação, ou seja, sai toda a parede do útero, junto com o óvulo. Mas espera aí, por que a mulher, quando toma pílula anticoncepcional, não engravida? O médico me explicou. Se a mulher quiser tomar pílula para evitar filhos, ela deve tomar sempre, todos os meses, durante 21 dias seguidos. Daí para por 7 dias, que é quando vem a menstruação. As pílulas contêm estrógeno e progesterona na sua composição. E esses hormônios, eles inibem o FSH e o LH. Portanto, não ocorrerá nem ovulação e nem a liberação deste óvulo. Puxa, que responsabilidade, hein? É bom ficar moça, mas ao mesmo tempo assusta. Ah, eu não vi a hora. Tanta coisa nova acontecendo que é melhor a gente fazer uma bela revisão de tudo. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a menina, quando passa para a adolescência, passa por diversas transformações. Vimos também que essas transformações são provocadas por hormônios fabricados na hipófise e nos ovários. Entendemos ainda como acontece o ciclo menstrual da mulher e vimos como esses hormônios agem nesse ciclo e na reprodução. Parece que começo a compreender melhor a vida. Será que é isso a puberdade? Será que é assim que a gente vai ficando adulta? Flávia, vem dormir, filha. Já vou, mãe. Minha mãe tá me chamando. Tchau, até a nossa próxima teleaula.